Cansaço mental no trabalho, como resolver? Quando o assunto é trabalho, eu vejo as pessoas falando muito em relação a como gerir bem o meu tempo, como que eu posso gerir melhor o meu tempo, técnicas de produtividade, e pouco é falado a respeito da gestão da sua energia. Ou seja, de nada adianta você gerir bem o seu tempo, você estabelecer ali as atividades que você vai fazer, tudo com um tempozinho cronometrado. Se quando chega o momento de executar determinada atividade, você está cansado. Está cansado mentalmente, cansado fisicamente, você se sente esgotado. De nada adianta, não é? Primeiro, eu vou te fazer entender muita coisa aqui que talvez você ainda não tenha despertado para isso. E ao final deste vídeo, eu vou te mostrar uma forma personalizada para você vir a resolver essa questão desse seu cansaço. Então vamos começar aqui pelos sintomas. Afinal, o cansaço mental ou físico, ele não traz apenas como sintoma a questão da fadiga, ele traz outros sintomas, como a procrastinação, a dificuldade em tomar decisões, diminuição da concentração, problemas de memória, irritabilidade, ansiedade e preocupação, dores de cabeça e uma série de outros sintomas. Então perceba, uma questão relacionada ao cansaço mental e físico não te prejudica apenas nesse nível de cansaço, mas traz uma série de problemas para a tua vida. Por isso que é tão importante você descobrir como resolver isso. E, para ser bem sincero com você, a maior barreira para a sua falta de energia e, consequentemente, a sua falta de resultados se chama sono. Exatamente. Nós precisamos conversar sobre o sono. Afinal, é durante o sono que nós recarregamos bem a nossa energia. E acredite, boa parte das pessoas que hoje se sentem cansadas, fadigadas em relação ao trabalho, quando nós vamos observar o sono dessa pessoa, está horrível. Está horrível. E isso por alguns motivos. Primeiro, a pessoa não sabe a função da cama. Exatamente. Qual a função da cama? Talvez você tenha respondido dormir, não é? Mas tem outras funções, não tem? Talvez você tenha respondido namorar. Exatamente. A função da cama é dormir e namorar. Se você está fazendo alguma outra coisa que não seja dormir e namorar na sua cama, você está usando a sua cama de uma forma errada. Porque o que eu vejo em boa parte das vezes são pessoas que ficam trabalhando na cama, pega o notebook, vou só mandar um e-mail, vou só resolver alguma coisa aqui, mexendo no celular, na cama, fazendo uma leitura na cama. Às vezes na TV no quarto tem TV, ficam ali assistindo TV na cama. O nosso cérebro, ele funciona na verdade por associações. Ele gosta de associar as coisas. Isto é para isto, aquilo é para aquilo. Quando você usa a sua cama para realizar diversas funções, o nosso cérebro, ele deixa de entender o real motivo de ter uma cama. Ele não sabe qual a real função de uma cama. Ele não sabe se é para namorar, se é para estudar, se é para trabalhar, se é para dormir. Ele não sabe por que é. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é: cama foi feito para duas funções, dormir e namorar. Você vai tirar do seu cérebro esse poder de associação, e quando você for deitar na cama, ele vai ficar se perguntando: peraí, é para dormir? É para namorar? É para estudar? O que é que nós vamos fazer aqui? E aí tu acaba não dormindo. Então percebe, usa a tua cama da função correta. Um segundo ponto é, vamos falar mais sobre isso, mas um segundo ponto é, uma boa noite de sono é consequência do que você faz no seu dia a dia. É consequência do que você faz no seu dia a dia. Dormir não é apenas deitar na cama, fechar os olhos e apagar. Raramente você vai encontrar uma pessoa que simplesmente dorme assim. Então, dormir é uma conquista. Vai depender muito daquilo que você fez no seu dia a dia. E nós vamos conversar mais sobre isso. Um terceiro ponto que você precisa entender sobre o seu sono é: se você tem um sono ruim, você vai ter um baixo nível de aprendizagem. Afinal, é quando você dorme que o teu cérebro ele começa a gravar as memórias, ele começa a gravar os aprendizados. Então, muitas vezes, de nada adianta, por exemplo, você estudar sobre a sua função, sobre o seu trabalho, se quando chega à noite você não dorme bem. Nem adianta também, talvez você faça terapia, nem adianta também essa terapia que você está fazendo. Porque você tem os aprendizados da terapia, só que você não fixa esses aprendizados porque você não dorme bem. Então, dormir bem é fundamental para resolver essa questão do seu cansaço, tá? Para que você venha aumentar o seu nível de energia. Um outro ponto que você precisa estar ciente é: dormir possui dois Qs, que é o Q da qualidade e o Q da quantidade.
Então eu vejo algumas pessoas falando, eu dormi 7, 8 horas de sono, eu dormi 8 horas e meia, não sei o quê, não sei o quê. Cara, dormir é qualidade também. Dormir é qualidade. Então, se a tua estrutura do sono não está boa, se você acorda várias vezes à noite, se você demora a voltar a dormir quando você acorda à noite, é um sinal que a qualidade do teu sono está prejudicada. Se você dorme 8 horas e você acorda cansado, é um sinal de que a tua qualidade do sono está prejudicada. Talvez você tenha até mesmo uma apneia obstrutiva aí. Então é importante você ficar ciente disso. Pesquisa mais a respeito, que vai te dar alguns bons insights. Um outro ponto que você precisa entender em relação ao sono é: existe um processo chamado higienização do sono. Para que você venha ter um sono limpo, para que você venha ter um sono de qualidade, sabe? E não apenas um sono com quantidade, que é importante, mas a qualidade do mesmo modo também é. Então, em relação a isso, existem uma série de passos que você pode dar. Eu vou trazer 3 para você aqui que eu considero extremamente importantes. O primeiro passo é: busca dormir e acordar no mesmo dia. Lembra que o nosso cérebro ele funciona por associações? Então, quando você dorme e acorda no mesmo dia, você está criando um hábito ali. Você está criando um hábito. Você está programando o teu cérebro para determinado horário ele começar a sentir sono, para determinado horário ele acordar, até mesmo sem o uso de despertador. Hoje eu não uso despertador. Eu sei o meu horário de dormir, durmo e já sei o horário que eu vou acordar. Isso vem de uma programação, de você começar a fazer repetidamente essa questão, implementar repetidamente este hábito de dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. Isso é importante também porque você vai regular o seu ritmo circadiano, seu ciclo circadiano, o que vai contribuir muito para que você tenha altos níveis de energia. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um terceiro ponto é: evita café após as 15 horas. Eu coloquei as 15 aqui, mas, para ser bem sincero, ser bem realista com você, eu colocaria até as 12 horas. Isso porque a meia-vida da cafeína, ela dura 6 horas. Ela dura 6 horas. Então perceba, digamos que você tomou, 100 gramas de café ao longo do dia. 6 horas depois, você ainda vai estar com 50. Você ainda vai estar com 50. E muitas vezes, essas 6 horas depois, é às 21 horas. É às 21 horas. Você tomou o café às 15 horas. Quando foi às 21 horas, você ainda estava com aquela substância no teu corpo, no teu organismo. E isso prejudicou o teu sono. Matheus, mas não prejudica o meu sono. Eu tomo café, eu posso tomar café antes de dormir. Assim que eu deito, eu durmo. Lembra dos dois: quantidade e qualidade. Por mais que você não perceba que a sua quantidade de sono é afetada, a sua qualidade do sono será. Um outro ponto que você precisa entender, e que eu vejo muitas pessoas errando, é o seguinte: elas estão cansadas, elas tomam café. Isso é horrível. Isso é horrível, porque o café ele não te dá mais energia. O café não te dá mais energia. Eu sinto que eu estou com energia maior. Não, você não está. Você simplesmente bloqueou o cansaço. Você bloqueou o cansaço. Então, você está apenas bloqueando o cansaço. O que vai prejudicar o teu sono, o que vai fazer com que você não durma bem, obviamente, né, já que prejudicou o teu sono, o que vai fazer com que no dia seguinte você acorde cansado. Talvez eu tenha resolvido um mistério aqui para 90% da população, porque parece que 90% da população ainda não entendeu isso. Matheus, se eu tô cansado, se chega a tardezinha ali após o almoço, eu tô cansada, eu vou tomar um café ali, o que eu posso fazer? É o que eu chamo de power nap. É uma soneca poderosa. Tira 20 minutinhos ali, não mais do que 30, para dormir. Tira 20, 30 minutinhos ali, não mais do que isso, porque caso contrário você vai prejudicar o seu ciclo circadiano, porque você vai entrar em um ciclo de sono e vai quebrar ele no meio. Em outro vídeo eu falo sobre isso, mas tira 20, 30 minutinhos para você dormir e você vai acordar extremamente energizado. Matheus, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Então tira simplesmente um tempo para você fechar os olhos, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Tira 5 a 10 minutinhos para fazer isso, caso você não possa dormir naquele momento, porque você vai perceber que o seu nível de energia vai dar uma estabilizada também. Eu te falei aqui, eu te trouxe aqui algumas orientações para que você venha dormir melhor. Existe uma série de orientações aqui. Existe uma série de orientações. Orientações desde regular
a temperatura do ambiente, observar o seu travesseiro, o tipo de travesseiro que você dorme, se o travesseiro está confortável, se o quarto está extremamente isolado de iluminação. Existem uma série de outros itens aqui. Agora, eu quero falar com você o que você faz ao acordar. Eu te falei um pouco sobre o que você faz ao dormir, mas vou te falar também o que você faz ao acordar. Primeiro ponto é hidrata o teu corpo. Assim que acordar. Assim que você acordar, hidrata o teu corpo. O teu corpo, você passou 8 horas ali sem água. O teu corpo está totalmente desidratado. Você precisa hidratar o seu corpo. Então beba uma grande quantidade de água, mais energia. Um outro ponto, assim que acordou, se expõe ao sol. Se expõe ao sol. Por quê? Vitamina D. Por quê? Porque ao se expor ao sol, você está mais uma vez contribuindo para o seu ciclo circadiano ser regulado. Você está mais uma vez contribuindo para isso. Então, ao acordar, você se expôs ao sol, o teu cérebro associa. É dia, hora de acordar. Ele associa. Então, isso regulariza o teu ciclo circadiano para que a produção de melatonina seja no horário adequado, para o que você venha dormir no horário adequado. Existe um outro ponto aqui que eu não posso deixar de falar em relação ao sono, que é o seguinte. Quando você fica tarde da noite no celular, mexendo, rodando o feed ali do Instagram, o que acontece? A luminosidade prejudica a produção de melatonina. O teu cérebro ele precisa da luz para identificar que é dia. Quando você fica tarde da noite mexendo no celular, para ele é como se fosse dia. Então isso mais uma vez prejudica o seu ciclo circadiano e contribui para o seu cansaço. Um outro ponto é, tenha um bom café da manhã. Do mesmo modo que você ficou 8 horas sem tomar água, você ficou 8 horas sem comer. Então, você precisa trazer combustível para essa máquina que é o seu corpo. Então, se alimente bem e evite açúcar antes de meio-dia. Por quê? Porque o açúcar ele pode aumentar os seus níveis de açúcar no sangue, o que vai contribuir para que você se sinta cansado. Finalizamos esse ponto do sono aqui. Agora deixa eu te falar, o maior erro que você pode cometer. O segundo maior erro. O primeiro é o sono. O segundo maior erro que você pode cometer é suprimir as suas emoções. O que é isso, Matheus? Você suprimir o estresse, você suprimir a ansiedade, você buscar não sentir aquilo, você evitar sentir essas emoções. Tudo isso vai consumir muito da sua energia, vai consumir muito da sua energia. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, elas não sabem como lidar com as suas emoções, buscam suprimir ali, e isso acaba trazendo uma série de problemas. O primeiro deles que você precisa pensar é, se você começa a ignorar, se você começa a suprimir emoções desagradáveis, o teu cérebro ele vai começar automaticamente a suprimir emoções agradáveis também. Ou seja, você não vai apenas deixar de sentir aquilo que é ruim, você vai passar a deixar de sentir aquilo que é bom, porque você não vai se permitir viver essas experiências positivas. Então, busca lidar melhor com suas emoções, busca entender as suas emoções. E quando eu falo entender as suas emoções, existe um ponto extremamente importante aqui de você ficar ciente, é nossas emoções, elas são notificações. Não existe emoção ruim. Toda emoção tem uma função. Toda emoção é boa. Toda emoção é positiva. Positiva não quer dizer agradável, porque existem emoções desagradáveis também. Mas toda emoção possui uma função. Exemplo, qual é a função da raiva? Tem gente que se culpa quando sente raiva. Não posso sentir raiva. Você pode e deve sentir raiva. A raiva, ela surge para você como uma notificação de que determinada situação é injusta, de que você que você não pode aceitar aquela situação. A ansiedade, ela surge para mostrar para você, olha, existe algo preocupante aqui. Existe algo que você precisa ficar em alerta em relação a essa situação, em relação ao ambiente em que você está. Então você precisa saber identificar as notificações que as emoções estão te mandando. Porque, mais uma vez, se você reprime a tristeza, por exemplo, você vai estar evitando descobrir o motivo daquela tristeza e você vai estar evitando resolver aquele problema para você se sentir feliz. O nosso cérebro ele é plástico. Ele é plástico. Se você está evitando uma emoção desagradável, você vai acabar evitando uma emoção agradável também. Vai por mim. Um outro ponto é luta, fuga. Se a todo momento você vive
suprimindo as suas emoções, se a todo momento você vive sofrendo com suas emoções, seja o estresse, seja a ansiedade, seja a raiva, qualquer uma dessas emoções, você está drenando muito a sua energia. Você está entrando muito nesse sistema aqui de luta ou fuga. Em outro vídeo eu vou falar sobre, mas isso reduz muito a tua energia, prejudica até mesmo a produção da tua testosterona. Então, fica ciente disso. Mas eu preciso te mostrar agora o motivo do seu esgotamento. Aqui eu vou falar uma parte mais neurocientífica. Todos os dias nós acordamos com uma molécula de ATP. Significa adenosina trifosfato. Nós vamos gastando essa molécula de energia. Ou seja, se nós estamos gastando essa molécula de energia, nós tendemos a ficar mais cansado. E é por isso até que é ruim você tomar café, porque a cafeína ela acaba se unindo ao receptor dessa adenosina e acaba prejudicando tanto o teu ciclo circadiano, bem como essa questão que eu te falei do teu nível de energia. Então, se ao simplesmente estar trabalhando ali, ao estar estudando, eu estou gastando essa minha moeda de energia, o que é que eu posso fazer para começar a renovar esta moeda? Esta molécula, ela é renovada no sono. Por isso que é tão importante você dormir. Então eu trouxe aqui como motivo do seu esgotamento para você entender este processo e para mais uma vez você ficar ciente da importância do teu sono, da importância do teu descanso, porque você precisa saber que não é normal, a depender do teu trabalho, chegar às 17 horas, você está cansado, você não conseguir dar atenção ao teu filho, você não conseguir dar atenção ao seu namorado, à sua namorada, à sua esposa, ao seu esposo, enfim, porque você está cansado. Não é normal, certo? Um outro ponto que eu acho bem interessante aqui é o estoque decisional. Todo dia nós acordamos com determinada carga de decisões para tomar. Determinada carga de decisões para tomar. E é por isso até que eu evito tomar decisões importantes tarde da noite. Por quê? Porque eu já usei muito essa carga. Pensa que é como a bateria de um celular. Quanto mais você vai usando, mais vai esgotando. Então, quando chega a noite que você fica tomando decisões ali, a sua capacidade de decidir não é a mesma da manhã. Não é a mesma da manhã. Então, fica ciente disso e busca tomar decisões importantes ao longo do dia e não tarde da noite. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque quanto mais decisões você toma ao longo do dia, mais você gasta essas moléculas e mais isso vai contribuir para o teu cansaço. Então, o que você precisa fazer para resolver isso? Primeiro ponto, construir uma rotina. Busca construir uma rotina, seja em relação ao horário para dormir e para acordar, como eu falei anteriormente. Busca construir uma rotina em relação ao que você faz todos os dias. Logo assim ao acordar, seja se expor ao sol, como eu te falei, para aumentar os seus níveis de vitamina D. Mas busca construir essa rotina, porque ao construir isso, ao formar hábitos, você vai realizar de forma automática. Você não vai precisar ficar pensando sobre o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer agora. Vai estar tudo decidido, vai estar tudo decidido. E é por isso que é tão importante também você ter uma agenda. Você tem uma agenda. Todo domingo eu sento nessa cadeira aqui, eu abro tudo isso e eu organizo a minha agenda. Eu vejo os pacientes que eu vou atender, eu vejo as atividades que eu preciso executar, os livros que eu preciso ler, eu vejo quais serão os meus horários de treino. Tudo isso eu vejo. Eu abro tudo isso, abro o Garmin, enfim, vou abrindo os aplicativos e vou descobrindo o que é que eu vou fazer aquela semana. É importante nós termos esse hábito para evitar gastar energia com algo desnecessário. Você precisa também limitar as suas opções. Ou seja, se você vai trabalhar, você precisa limitar as opções do que você poderia fazer ali naquele ambiente. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você agora, meu celular está ali. Não está aqui na gaveta, ele está longe de mim. Por quê? Porque eu estou limitando as minhas opções. Eu estou deixando no meu ambiente apenas aquilo que eu preciso para trabalhar. Então, muitas vezes, o teu cansaço também é disso. É de você ficar executando atividades desnecessárias. Você ficar rolando o feed do Instagram, de você ficar fazendo atividades que não são tão importantes. Então, começa a limitar as opções daquilo que você vai realizar. Começa a gerir bem a sua energia e automaticamente, e também, na verdade, gerir melhor o seu tempo. Um outro ponto que eu quero falar ainda sobre essa questão das decisões é que muitas vezes nós ficamos na dúvida em relação a decidir por aquele
ou por um outro caminho. O simples fato de você decidir reduz a ansiedade. Então, se você está há muito tempo sofrendo aí em relação a decidir sobre tomar determinada atitude ou não, o que você pode fazer é elencar as vantagens e as desvantagens dessa decisão. Faz uma lista, coloca de um lado ali as vantagens, do outro lado as desvantagens. Faz uma tabelazinha ali, coloca para você avaliar qual a melhor decisão a ser tomada. E por que eu estou trazendo esse ponto para você aqui? Nós precisamos ter clareza sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós precisamos ter clareza sobre aquilo que nós estamos fazendo. E eu vejo muitas pessoas paralisadas em relação a decisões que muitas vezes não são nem tão simples de serem tomadas, mas não precisam de tanta procrastinação para tomar essa decisão. Não precisa postergar tanto para tomar essa decisão. Não precisa raciocinar tanto para poder fazer aquilo. Na maioria das vezes, as pessoas elas já têm todas as informações para elas tomarem as decisões que elas precisam. Elas apenas não tomam por medo do desconhecido. Então analisa as vantagens e as desvantagens, porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo com isso. Eu queria trazer este ponto aqui. Agora, nossa, ficou fora aqui, ó. Agora voltou. Agora eu quero trazer para você um plano de ação, porque perceba, eu trouxe questões aqui que são extremamente importantes e se você não resolver essas questões, você não vai conseguir aumentar o seu nível de energia, você vai continuar se sentindo cansado, tenha certeza disso. Então eu preciso trazer algo mais personalizado para você. Então é você sentar e isso aqui eu realizo muito com as pessoas que eu atendo e analisar quais são as atividades que nutrem a sua energia. Fazer uma lista mesmo do que você sente que nutre a sua energia. Talvez nessa lista você inclua, e eu acredito que você deve fazer isso, dormir melhor. Incluir também, seguir um plano de alimentação saudável, lembre-se. A nossa alimentação é o nosso combustível. A nossa alimentação é o nosso combustível. E existe a alimentação saudável e existe a alimentação saudável focada também em performance. E é até mesmo importante que você realize exames para que você veja como que está o seu organismo, como que o teu corpo está funcionando. Quais nutrientes estão faltando ali, porque isso é extremamente importante e contribui muito para o teu nível de cansaço. Um outro ponto é incorporar a prática de mindfulness ou meditações diárias, tudo isso contribui para o seu nível de energia, porque ajuda você a lidar melhor com suas emoções também, praticar atividade física, participar de atividades sociais com amigos ou familiares, fazer leitura de livros inspiradores, praticar hobbies que tragam prazer e relaxamento para você, tudo isso vai contribuir. E, por fim, obviamente, você tem que analisar também quais são as atividades que sugam a sua energia. Muitas vezes, notificações de grupos irrelevantes, você estabelecer diversos compromissos ali que não são prioritários para aquilo que você deseja conquistar, o tempo gasto em redes sociais, multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tudo isso acaba gastando a sua energia. Realizar atividades que poderiam ser feitas por outras pessoas. Eu vejo muito esse ponto. Pessoas com dificuldade em delegar, querem fazer tudo sozinhas, se sentem sobrecarregadas. Enfim, reuniões intermináveis e improdutivas. Falta de descanso adequado entre jornadas de trabalho. Pode acreditar que aqui também tem um bom ponto aqui, viu? Que você precisa analisar. Então, busca realizar esse plano de ação aqui de escrever quais são as atividades que nutrem a sua energia, bem como quais as atividades que sugam a sua energia. E se você percebe que você vem sentindo esse cansaço mental há muito tempo, busca não apenas o vídeo, tá? Busca não apenas o vídeo, busca realizar alguns exames também para verificar como que estão essas questões orgânicas em você. Então, este é o vídeo de hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Comenta aqui o que você achou do vídeo de hoje.